depender muito do Senhor, que o Senhor encha cada vez dela mais e mais do teu amor, da sua graça, que ela derrame amor, que ela transborde amor sobre aqueles que necessitam de amor, necessitam de graça, que o Senhor possa usar ela para que ela possa ensinar, para que ela possa treinar pessoas, mas principalmente levar esperança de vida eterna, salvação àqueles que necessitam de salvação, Pai. Obrigado pela vida dela. Nós oramos, Pai, pela viagem ao Poço do Boi também, pelo Arthur, pelos demais irmãos, pela Raquel que vai junto com eles, Pai. Que seja um tempo incrível, que seja um tempo onde o Senhor manifeste mais uma vez a tua presença, a tua glória, Pai, naquele lugar. Que eles possam levar amor, Pai, que eles possam levar um coração carregado de amor, de graça. Enche eles do teu Espírito Santo, Pai, para que eles possam ministrar com ousadia, com liberdade, e que o Senhor seja glorificado através da vida deles nesses dias. Guarda, Senhor Deus, a ida deles, guarda o tempo que estiverem lá e o retorno deles também, que o Senhor esteja com eles em tudo, que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Nós abençoamos os nossos irmãos, declarando sobre eles o teu amor, a tua graça e a sua bondade, em nome de Jesus. Amém. 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 Como a Raquel disse, nesse mês muitas viagens estão saindo. Todo mês de julho a igreja realiza algumas viagens missionárias. Nessa semana tem outras viagens que estão começando até o final de julho. Em outubro tem uma viagem para o Amazonas também. Esse mês tem para Tocantins, Piauí e outros lugares que eu não vou me lembrar. Das próximas vezes eu quero saber como funciona, como você pode se engajar e servir numa viagem dessa. Amém? Obrigado, pastor, por favor. Boa noite. Boa noite. Como o pastor falou, essa mesma semana tem alguns irmãos já no Impacto do Piauí. Por alguns, tem um grupo também essa semana indo para Ribeirão Grande e Capão Bonito. No total, nesse mês, tem um pouco mais de 100 irmãos da igreja que estão em diferentes viagens missionárias. Então, eu peço para eles estejam intercedendo, orando pela saúde, mas também pela saúde espiritual, que o Senhor possa se manifestar e que muitos experimentem o amor de Deus, não somente aqueles que vão estar recebendo as equipes, as cidades sendo abençoadas, mas também a todos que vão lá servir. Normalmente quando a gente serve, é quando a gente recebe mais. Né? Então tem sido uma tônica sempre nas viagens, vários testemunhos, e estejam orando por isso. Gente, boa noite. Faz um tempinho aí que eu não pude estar, daqui a pouco falo por quê. Mas a gente vai estar meditando na palavra. Eu orei porque eu tinha preparado 2 palavras, né? E senti a direção de ministrar aquilo que eu ministrei nessa manhã. Isso, quem veio de manhã, fique totalmente livre para não mexer no celular, né? Mas e aqueles que nos visitam sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Romanos capítulo 8. Nós, nessa noite, nós vamos estar meditando em algumas frases que são da palavra de Deus, mas que têm sido usadas em contextos diferentes. E como a gente frisa muitas vezes aqui, que às vezes alguns versículos da Bíblia, algumas passagens bíblicas fora de contexto são usados para validar coisas que as pessoas na verdade desejam. Só um aviso aos pais que estão esperando alguns filhos que foram para uns retiros. Eles vão chegar às 7h30, tá? Que pegaram o trânsito. Bom, e eu estava meditando numa das passagens que eu mais gosto na palavra de Deus, e só depois dessa meditação, às vezes eu pude perceber, inclusive, que tem 4 versículos que são muito usados ali fora,
quando esses versículos são usados, é bem interessante o como é usado. E talvez você já usou, né, esses versículos num contexto diferente do que a gente vai estar meditando a palavra, mas é justamente por isso que a gente está aqui, para a gente poder estar focando, porque sempre quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus-cêntrico e é Cristo-cêntrico, Jesus no centro. Mas muitas vezes versículos são usados, trechos da palavra são usados, passagens são usados, tendo como homem no centro, e hoje intensificado por o quê? Intensificado pelo hedonismo, intensificado pelo humanismo, pela satisfação do eu. Né? E a gente vai estar começando a leitura, a gente vai estar parando, vai estar lendo, vai estar parando, e a gente possa estar meditando, e que Deus abençoe, né, cada um como essa palavra primeiro me abençoa. Diz assim a palavra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem já ouviu essa palavra? Deus age para o nosso bem. Deus vai fazer tudo para o nosso bem. Dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Ok. Essa palavra é Romanos, Paulo escreve, e quando ele escreve, ele coloca essa palavra bem, que Deus vai trabalhar para o bem. Eu lembro que ano passado, a gente inclusive meditou junto com essa passagem, em concordância com outras passagens, de que a gente pode acabar achando que Deus, Ele permite várias coisas em nossa vida e que essas coisas venham a nos ensinar. E eu não sei quantos estavam aqui quando a gente meditou um pouquinho nessa passagem, a gente pensou um pouquinho sobre também o quanto também a gente fala nessa palavra que Deus está no controle, que Deus está no controle de todas as coisas, mas muitas vezes a gente tira a responsabilidade humana das coisas, que muitas vezes a gente tem as nossas decisões, a gente pisa na bola e a gente joga para Deus tudo e fala, não, Deus está no controle, né? Mas nessa passagem ele fala que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem. E se a gente não usa direito, se a gente não compreende direito essa palavra, nós podemos acabar interpretando essa palavra de sim, Deus só vai agir para o bem, Deus vai querer o bem. E não deixa de ser verdade, Deus quer o seu bem, amém? Certo? A própria palavra de Deus valida também isso, falando que os planos de Deus não são para o mal, eles são para o bem. Né? São planos de prosperar. A galera vibra, né? A gente vibra. Deus tem planos de prosperar, é isso aí, mano. É isso aí, galera. Deus vai prosperar. Né? A gente ama essa palavra. O Brasil ama essa palavra. Né? E no mundo inteiro, para onde essa teologia foi transportada, ama essa palavra. E que necessariamente o bem está ligado à prosperidade. Mas a prosperidade, quando fala, parece que é ligado a uma prosperidade material. Uma prosperidade necessariamente com toda a saúde. Mas aqui, interessante, quando fala para o bem, não é bem assim. Quando fala para o bem, não é o bem assim. Né? Não é bem assim. A palavra de Deus, ele procede. Parece que não quer indicar simplesmente que era para o bem-estar humano, ou prosperidade humana, ou para que Deus haja e faça simplesmente o bem para nós sempre. Mas esse bem, parece que uma pista está nos versículos seguintes que fala, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Vibrem calvinistas. Para serem conforme a imagem do seu filho. Mas não está falando de predestinação segundo Calvino, não, ok? Mas que para serem conformes à imagem do seu filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que, vibrem de novo, que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Porque os primeiros versículos que a gente leu, sabendo que Deus trabalha para o bem, está ligado ao pois. Está ligado à obra que Deus vai fazer em nossa vida. Que Deus está fazendo sim uma obra. A gente gosta de falar, Deus está fazendo uma obra em nossa vida, mas que obra é essa que Deus está fazendo? Para que é o bem de Deus? O que quer dizer o bem de Deus na nossa vida? O bem de Deus na nossa vida, ele está ligado exatamente ao que eu entendo ser a obra que Deus quer fazer na nossa vida inteira. E o que é isso? É saber que antes da fundação do mundo, ele já te conhecia, porque simplesmente ele é Deus. Deus tem essa capacidade, a gente não. Deus já te conhecia. E Deus, quando ele te predestinou, e essa palavra predestinação, não é que ele te predestinou você, mas essa palavra predestinação, pelo que eu entendo, essa palavra predestinação, ele, aos que ele conhece, aos que ele chamou, ele predestinou para uma coisa. Ele te predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho. E que se tem uma obra que Deus vai fazer em nossas vidas, é de fazer conforme a imagem do seu filho. Quer dizer que o bem de Deus está ligado a um fim. E o propósito no final, e alguns falam, qual que é o meu chamado? A gente vive em crise com o chamado. Né? Qual que é o meu chamado, Deus? Eu vou falar um que é muito claro. Seu chamado é ser conforme Jesus. Conforme a imagem de Cristo. Sabe, Deus te chamou para ser como Ele. Ele te chamou e a obra do Espírito Santo que Ele vai fazer, Ele vai continuamente fazer em sua vida, é te moldar o seu caráter para que você seja como Ele. Por isso que vem aquelas vozinhas, a gente gosta de falar minha consciência, a gente gosta de falar essa voz interior, né? Ou que seja, o fato é que quando o Espírito Santo vem e fala aos nossos corações, incomoda os nossos corações, direciona os nossos corações, fala aos nossos corações, é sempre numa direção, para que nós hajamos e tenhamos em nós algo formado, e esse algo formado é Cristo em nós. E é esse o bem que é ligado. E esse bem, então, portanto, se a gente ligar essas coisas, não tem muito a ver com algo material. Embora Deus nos abençoe também materialmente. Desde que esse abençoar esteja ligado ao destino final seu, ao propósito final de Deus de te formar conforme a imagem do seu filho. O bem está ligado a isso. Mas se esse bem que a gente pensa que é bem, simplesmente ele forma algo longe de Deus, algo longe daquilo que Deus quer formar em nós, a gente tem que pensar se realmente a gente está interpretando bem esse bem que Deus diz que é bem, que não é bem assim. Mas quantas vezes a gente usa essa palavra? Usa essa palavra em Deus, o Senhor falou na palavra, você falou na palavra que o Senhor ia agir para o meu bem. Então o Senhor tem que agir para o meu bem. O que é isso? Um fruto de um coração centrado nele mesmo. Mas a palavra, eu creio que é bem clara. O bem de Deus é a imagem de Cristo em nós. Porque aí, tenha isso, tenha não importa. Desde que isso me leve mais perto de quem Jesus é, e do que Jesus é para mim, e como Ele quer me formar. Isso é o que importa. E para isso, eu quero entrar
exatamente nesse propósito de Deus. E entender que Deus vai estar sempre trabalhando para o meu bem. E de novo repetindo, o bem é para ser conforme a imagem de Cristo. E aí no versículo 31, diz a palavra: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? As coisas que foram faladas anteriormente. Que Deus está fazendo algo em nós. Que Deus trabalha para o nosso bem. E aí vem a segunda frase que muitos amam usar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mal nenhum me sobrevirá. Show Satanás. E essa palavra pode ser usada assim. É porque, sim, Deus é por mim. Quem é você para falar, né? Que Deus é, porque Ele é por mim. Ele valida aquilo que eu penso, Pai. Eu sou filho de Deus. E a gente fala assim: meu pai é o dono de tudo isso, porque Ele é por mim. Mas o que está querendo dizer, segundo o que eu creio, segundo o que eu leio, na Bíblia que eu creio que eu leio, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais do que algo que simplesmente fale, que valide algo que a gente possa fazer o que quiser, porque Ele é por nós, esse versículo, ele está dentro de um contexto. E esse contexto fala justamente nos próximos versículos, que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, pula essa parte que a gente vai voltar, ele não poupou seu próprio filho. E quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Porque essas duas perguntas, elas também vão responder juntamente com essa pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? É entender no contexto da justificação de Deus, do que Deus fez por nós. Porque no dia do juízo final, no dia que a gente estiver no tribunal de Deus, quando todos estiverem apontando o pecado em nós, quando tudo estiver contra nós, o inimigo das nossas almas estiver contra nós, é bom você saber que o Criador dos céus e da terra está por você e não está contra você. Mas o que garante que Ele não vai estar contra você é o simples fato do que Ele mesmo falou. Quem é que vai fazer alguma acusação contra os filhos de Deus? Ninguém. Sabe por quê? É Deus que justifica. Porque Ele vai olhar para cada um de nós. Nesse tribunal a gente já fez lembra de alguns teatros que a gente fez aqui? De que quando nós estivermos na presença de Deus, todos nós salvos e remidos, nós na verdade não estaremos no tribunal do juízo final. Por quê? Quem vai estar lá? O Senhor Jesus em nosso lugar. Vamos fazer esse teatro de novo, né? Jesus vai representar toda a humanidade que confiou nele a sua própria vida. E Ele vai representar, e quando Deus olhar para o banco de réus e olhar o Senhor Jesus no banco dos réus, Ele vai ver que a justiça dele foi plenamente satisfeita. E Ele mesmo deu a resposta: ninguém vai ter condenação contra os filhos de Deus, porque Ele mesmo nos justificou. E é nesse ponto que Deus é a favor de nós. Mas não por nosso mérito, pelo simples fato de Jesus. E a próxima resposta: ninguém pode nos condenar, porque foi Cristo Jesus que morreu. Versículo 34. Esse mesmo Cristo que morreu é o mesmo que hoje vivo está, e é o mesmo que está à direita de Deus, e é o mesmo que intercede por nós hoje. Não há nenhuma acusação, não há nenhuma condenação
E próprio Paulo responde isso. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus. Isso é um motivo de alegria, de saber que a graça de Deus veio a todos nós. E ao invés de estar, porque todos estávamos nas mãos de um Deus que se irava pelo pecado, mas por causa de Jesus e sua própria provisão, Deus dando sua própria provisão, nós fomos justificados. E aquele que um dia era contra nós, ficou a favor de nós. Deus está ao seu favor. Amém? Querido, às vezes a gente fica assim, a gente tem uma palavra em inglês que eu não sei como é que traduz, take for granted. A gente simplesmente assume, que legal que Deus é por nós. Cara, é coisa séria, Deus é por mim e por você. Mas não simplesmente do ponto de vista que Ele é aquele Pai grandalhão que está aqui para defender contra todos os inimigos. Ele está aqui para defender, mas mais do que isso, Ele é aquele que justificou, mais uma vez. Primeiro, Deus está trabalhando para o seu bem. E esse bem é para que você se torne a imagem do seu filho. Deus é aquele que está a seu favor. E o favor dele é pelo simples fato de Jesus ter morrido por nós na cruz. E o favor dele também é pelo fato de Jesus hoje estar à direita de Deus Pai. E o simples favor é simplesmente pelo fato também de Jesus, esse mesmo Jesus que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, é aquele que intercede por nós. Alguns aqui estão falando assim, aonde esse cara quer chegar? Eu sempre costumo falar o quê? No começo fica meio assim, mas depois desce macio e reanima, né? A gente fala isso. Mas aí tem uma terceira frase. E essa terceira frase fala o quê? Aquele que não poupou, versículo 32, o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Aí tira essa parte da frente, a gente gosta de usar essa parte. Como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Deus, o Senhor não poupou seu próprio filho, e agora Deus, como é que o Senhor não vai me dar de graça todas as coisas? Não é o Senhor que me disse, pede-me, peça e receberei, batei e a porta se abrirá. É assim que a gente faz, não é? E a gente coloca então Deus numa posição de, se o Senhor deu Jesus para mim, e a sua palavra que diz, sua palavra que diz que o Senhor daria todas as coisas para mim. E parece que coloca Deus numa posição, agora o Senhor é obrigado a dar, porque o Senhor deu Jesus, né? Não poupou seu próprio filho, e agora eu mereço algo mais. Porque a tua palavra diz. É engraçado que, por exemplo, aquela oração, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e a porta se abrirá. Uma vez acho que eu preguei ano passado sobre isso, o contexto dessa palavra e o como essa oração é tão mal usada em nossas vidas. Como assim? Deixa eu perguntar. Quem já pediu e não recebeu? Ok. Quem já buscou e não achou? Em oração. Quem já bateu e nada se abriu? Não é frustrante? É frustrante.
então a palavra é mentirosa? Porque a tua palavra disse. Deus, você disse. Né? Cara, eu não estou aqui simplesmente falando que não existe oração de fé. Acho que é diferente oração de fé e oração de exigência. Mas quando você vê o contexto daquela palavra, o que eu entendo é que aqueles que têm o coração no reino, eles entendem esses pedidos como orações de acordo com o coração do reino de Deus. Orações que falam pedir. E quantas vezes a gente não pode pedir a Deus? Assim como estava na palavra, pedir e eu te darei nações como herança. Pedir as coisas concernentes ao reino. Pedir para que o reino dele venha. Pedir por vidas. Pedir coisas em concordância com o reino. Essas orações, eu creio que são respondidas. Quantos são aqueles que não começam a buscar? Não buscar as coisas terrenas, mas quando começam a buscar as coisas celestiais, quando começam a buscar com sede a presença de Deus, quando querem buscar conhecer mais, eu acho que quase ninguém saiu frustrado. Eu não conheço pessoas que saíram frustradas de buscar a Deus de todo o coração. Quantas pessoas que não bateram na porta, não como exigindo a Deus que desse o que eu quisesse, mas que pediram: Deus, nós batemos a porta dos céus, derrama avivamento, derrama a tua presença, derrama a tua cura, derrama a tua vontade sobre este lugar. Essas insistências, de acordo com o plano celestial, eu creio que Deus responde. E aqui, quando a gente pensa nesse pedido, aquele que não poupou o seu próprio filho, também não lhe dará com ele todas as coisas, não é simplesmente um pedido: Deus, o Senhor deu isso como um cartão de crédito e agora me dá o crédito inteiro para eu comprar o que eu quiser. Como muitas vezes é colocado. Mas que simplesmente, sim, Deus dará todas as coisas, mas o que quer dizer simplesmente de graça todas as coisas? É que também Ele vai nos capacitar. A ideia que esse texto passa é que, é justamente o que Paulo falou: aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la. É a capacitação divina para que você possa cumprir a sua carreira espiritual aqui na terra. Para isso, Deus vai te dar todas as coisas que você precisa. Ele deu o Espírito Santo. Ele deu o Senhor Jesus a nós, mas Ele deu o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos transforma, o Espírito Santo que nos fala. Ele deu a palavra dEle, Ele deu a igreja dEle, Ele deu os irmãos, Ele deu a comunhão da igreja, Ele deu uma missão para nós. Tudo que a gente precisa, Ele já nos capacitou. E Ele vai continuar a nos capacitar a cumprir a obra dEle aqui na terra. Sabe, se você ficar pensando, mas isso aqui, o pastor está falando besteira? Não. Porque isso vai de acordo com o que Paulo já falou em outras epístolas dele. O que ele falava? Eu quero continuar os sofrimentos de Cristo. É o que ele falava na palavra. O que ele orava? Normalmente, em Gálatas, por exemplo. Em Gálatas ele orava assim: eu sofro como dores de parto para ver o quê? Para ver Cristo formado em vós. E aí Paulo, ele continua, ele fala: eu quero completar a minha carreira. E no final ele fala: eu completei a minha carreira, combati o bom combate. E é nesse contexto que a gente pode entender que tudo que você precisa para cumprir todas as coisas, o Senhor já te deu. Deixa eu colocar em perspectiva. Não estou falando só as coisas negativas. Deus deu poder. Tá bem?
A gente tem o poder do Espírito Santo. Ele te capacitou com o poder do Espírito, o poder do alto. Então a gente ama ministrar no poder de Deus. Quem não gosta de sentir o poder de Deus nas mãos? A gente ora, a gente profetiza, nós falamos ousadamente do Evangelho. E ao mesmo tempo que a gente tem essa faceta do Evangelho, do poder de Deus em nós, mas a gente precisa entender também uma outra coisa. E está justamente nos próximos versículos que a gente vai estar lendo. Porque ele fala no versículo 35, que Jesus, depois de falar que Jesus intercede por nós, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E aí ele completa, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. O que ele está falando aqui? Ele deu sim todas as coisas com Jesus. E ao mesmo tempo que a gente ama receber as bênçãos de Deus, a gente tem que entender que caminhar com Ele também é aceitar os sofrimentos que a vida de um discípulo de Deus tem que viver e que tem que passar. Mas quando a gente usa de uma outra forma, a gente fala assim: Deus vai me dar todas as coisas. Só contando um testemunho bem interessante, eu fiquei preocupado numa das viagens que eu fui. Eu não vou falar onde. Espero que vocês não concluam aonde foi. Mas não concluam onde eu fui. Mas eu vi nesse lugar uma coisa interessante. Eu vi acontecendo há 3 anos, e eu vi acontecendo dessa vez de novo. Uma pessoa estava indignada. E qual que era a indignação da pessoa? A indignação da pessoa era o seguinte: eu vim aqui para ser curado. E eu exijo que isso aconteça. Ok, eu entendo que Deus cura. Mas a pessoa veio porque era a mesma pessoa de 3 anos atrás. E a pessoa se colocava numa posição assim: vocês têm a obrigação de orar por mim e Deus manifestar a cura. Porque vocês falaram que isso vai acontecer e a palavra de Deus fala que tem que acontecer. Ao olhar isso, eu fiquei bastante pensativo, sabe? Porque parece que entra um pouquinho nisso. Que Deus, se Ele não poupou seu próprio filho, Ele falou que ia dar todas as coisas, e isso faz parte de todas as coisas. Cabe essa coisa. Mas a palavra de Deus, aqui, interessante que fala, e Paulo jamais escapa disso. Mesmo Pedro fala sobre esse assunto. Tiago fala sobre esse assunto. E o assunto é que porque nós seguimos a Jesus, teremos dores. Porque seguimos a Jesus, a gente vai passar por sofrimento. E quando, em nossa teologia moderna, isso é tentado eliminar essa parte da nossa vida, isso não é evangelho. Eu acho que é um insulto até. Porque se a palavra de Deus fala que nós seguiríamos o caminho do nosso mestre, não querer o que o nosso mestre mais passou, porque a gente quer as coisas boas do nosso mestre. O que é? Alimentar 5.000. Aleluia, glória a Deus. Eu quero a parte boa. Levantar os mortos. Aleluia. Curar o cego. Parar uma tempestade.
Eu já parei, com 9 anos. Estou brincando. Eu estava no carro. E eu lembro no carro, como eu comecei a orar com medo, porque eu estava sozinho no carro, meu pai tinha ido, não estava conseguindo sair, falando: Deus, por favor, 9 anos, por favor, para a chuva. Parou na hora. Aleluia. Jesus fez com mais de 30, eu fiz com 9. A gente gosta dessa parte boa. Mas quando vem essa parte, e é interessante que o que a palavra fala, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, essa é uma das partes que Jesus alertou e falou que viria aos seus discípulos. Então, Ele vai dar de graça todas as coisas. Ele vai dar de graça o poder, mas também vai dar de graça a permissão para que nós soframos juntos com Ele. Qual que era o sofrimento de Paulo? Paulo sofria para ver Cristo formado nas pessoas. E era fácil? Não era fácil. Quarta frase, versículo 37. Essa pessoa vibra. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia, meu irmão. Somos mais que vencedores, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Vamos vibrar, galera. Somos mais que vencedores quando nosso aluguel é pago. Somos mais vencedores quando tem um carro novo, quando o emprego é dado, quando eu acho um emprego, quando o meu salário é aumentado. Somos mais que vencedores quando eu acho uma varoa. E quando eu acho uma varoa, o negócio intensifica. Glória a Deus. Isso combina, inclusive, com o que é falado na palavra de Deus. Em Filipenses, Paulo mesmo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Mas a gente esquece que, de novo, o tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está escrevendo no contexto de prisão, e Paulo está escrevendo no contexto de sofrimento, onde o cara não tinha nada. E lá ele falava: tudo posso. E aqui a palavra fala a mesma coisa. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse mas, ele vai puxar dos versículos anteriores. E o que os versículos anteriores estão falando? Estão falando exatamente o que a gente falou. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor a Ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Nesse contexto, Paulo está falando: mas, apesar de tudo isso vir contra nós, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Quando a gente olha textos assim, e eu gosto sempre de confrontar com aquilo que eu estou crendo, com aquilo que eu estou vivendo. Mas em tudo que eu meditei sobre essas perguntas, essas frases que são usadas, uma coisa que eu pude perceber na linha dessas passagens foi muito simples. Que em todas as coisas que Paulo descreve, né, sobre o agir de Deus,
sobre a ação de Deus, sobre Deus estar do nosso lado, sobre todas as coisas que Deus vai fazer por nós e ser vencedor, eu noto uma coisa, noto o fato de que em todas essas coisas, Deus é aquele que age primeiro. Deus é aquele que iniciou todas as coisas. E aí, Paulo, quando ele olha a ação de Deus, ele mesmo pergunta, o que a gente pode dizer diante de todas essas coisas? Como é que eu devo agir diante de todas as coisas que me foram colocadas, de tudo aquilo que Deus mostra e de tudo aquilo que Deus fez por mim? Qual é a minha resposta? Por que é tão importante para mim isso? Primeiro, sabe, ao ler essa palavra, você tem uma certeza absoluta, do perfeito amor de Deus sobre nós. Cara, como Deus nos ama. Porque em todo momento, ao mesmo tempo que eu não quero ser centralizador, mas a gente tem que admitir que Deus é por nós. Apesar de sermos inimigos dele, Deus decidiu estar por nós. E ele tomou ação, primeiro nos justificando, primeiro nos entregando e não poupando o seu próprio filho. Ele o entregou por nós, ele nos amou primeiro. Por isso que eu gosto muito daquela canção lá. Aquela canção. Nós te amamos porque você me amou. Nós te amamos, Deus, porque primeiro o Senhor nos amou. E sabe, todas essas reações que a gente pode ter, eu não consigo ver aqui na passagem alguma reação em que Paulo olha as ações de Deus e começa a exigir de Deus que Deus tenha que agir de certa forma. Não tem nenhum indício que Paulo mesmo buscava alguma recompensa no sentido material da ação de Deus sobre a vida dele. Ele não exigia que Deus fizesse algo a mais do que Cristo já tinha feito por ele. Cara, e hoje a gente vive num mundo que parece que, sim, Jesus, obrigado por ter me salvado, mas e o resto? Cadê? Cadê as tuas promessas em minha vida? Deus, cumpre o chamado na minha vida. O Senhor tem que cumprir, porque o Senhor prometeu cumprir o meu chamado. E aí começam a vir frustrações. Mas às vezes eu fico pensando que a frustração vem justamente de uma expectativa errada que foi criada por uma má interpretação das Escrituras. De não entender que o sacrifício de Jesus foi suficiente. De não entender que o amor de Deus é suficiente para nós. Sabe uma verdade contida aqui? Que nada deteve o amor de Deus por mim e por você. Nada. Nada deteve. E Paulo fala aqui, ele faz questão, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Quem? Não há pessoa nenhuma que pode separar do amor de Cristo. Será que alguma tribulação que Jesus passou foi capaz de parar o amor que ele tinha por nós? Ai, que tribulação, eu não consigo mais amar o Calão. Estou passando perseguição. Os soldados romanos estão indo atrás de mim. Não dá mais para amar o Calão. Estou com fome. Vou comer primeiro, porque
porque sem comer não dá para amar o Carlão. E aí Paulo ainda conclui: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus está falando na palavra dele, o que ele simplesmente confirma é que, cara, antes de nós sermos amigos, nós nos declararmos amigos de Deus, ele já nos amou. E ele mesmo fez uma aliança conosco, mesmo antes da gente não conhecê-lo. É um dos versículos que eu mais gosto também, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer o quê? Quando nós éramos inimigos dele, ele ainda nos amou. E esse amor que vem desde a eternidade sobre todos nós, imagina aquele que agora se tornou filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Imagina o amor de Deus agora, mais ainda por você. Se não era capaz de separar, e a única coisa que separava o amor dele de nós, que era o nosso pecado, ele resolveu. Ele justificou. E agora por causa de Jesus, não há mais nada que nos separa dele. E o que a gente acha? Como é que a gente acha que algo possivelmente pode nos separar do amor dele? É impossível Deus parar de nos amar. Você já ouviu essa frase que é tão... Alguns acham piegas, mas tem uma coisa que Deus não pode fazer por você. Já ouviu essa, né? Tem uma coisa que Deus não pode fazer por você. É deixar de te amar. Cara, o amor dele vai ser eterno. Ele é para sempre. Mas por que eu estou falando tudo isso? Sabe quando vocês têm a certeza que o amor dele é constante? É imutável. Ele te ama. Ele olha para você e te ama, te ama, te ama, te ama. E a gente tem dificuldade de receber esse amor. E a gente tropeça e fala: Deus não me ama. Ele te ama, cara. E continua te amando. Cara, eu fiz coisa horrível. Ele continua te amando. E esse amor te constrange, esse amor te constrange, te leva ao arrependimento. A palavra de Deus fala que ele amou seus discípulos e amou-os até o fim, diz a palavra. Mas o que eu gostaria dessa noite, a gente já vai terminar, eu acho. Mas nós, que temos tamanha certeza do amor de Deus, qual que é a nossa resposta? Porque uma das coisas que esse hedonismo, humanismo, narcisismo, o que seja, que tem acontecido com o ser humano cada vez mais, faz com que o amor de Deus, aquilo que a gente pensa sobre Deus, mude, apesar dele nunca ter mudado a opinião sobre nós. O amor dele nunca mudou sobre a minha e a sua vida. Quantas vezes eu pisei na bola e eu achava, eu pensava no ódio de Deus sobre a minha vida. E
tudo que eu experimentava sempre era o perdão, a graça e o amor dele. E eu não acho que a sua história é diferente da minha. Mas me fez pensar justamente nessas 4 frases e de como nós respondemos essas frases. Deus trabalha para o seu bem. E Ele vai trabalhar para que Cristo seja formado em nós. Deus não é contra nós. Ele é a favor de nós, pelo fato dele ter nos justificado. E temos um Senhor que está à direita dele e intercede por nós. E Ele envia o Espírito Santo para nos capacitar a viver por Ele. E isso nos capacita em todas as coisas a cumprir o chamado dele, de também Cristo ser formado em nós, mas para que Cristo seja formado através das nossas vidas em outras vidas. E nos capacitar em toda e qualquer circunstância que sejamos vencedores. Uma das coisas que tenho pensado, e há 4 semanas de manhã eu tinha pregado sobre isso, tinha pregado sobre medo, tinha pregado um pouquinho sobre algumas coisas que têm acontecido também sobre a minha vida, mas eu lembro uma vez que o Simão, né, alguns conhecem a música Milagres do Simão, não sei que alguns do Simvaí, né? E essa letra chama Milagres. Só que a música, ela vai falar, quer expressar uma outra coisa também, o não milagres. Ele fala de milagres, porque quando Simão compôs essa música, ele escreveu, primeiro no contexto, e o contexto era que ele estava doente. Acho que ele tinha alguma coisa no rim, pedra no rim, alguma coisa assim. E Deus curou ele. Ele falou, uau, Deus me curou, glória a Deus. Aí ele tem uma outra doença, que quem conhece ele sabe que doença que ele tem. Ele foi curado por 6 meses. E a doença voltou. E aí ele compôs essa música. E ele tem essa doença até hoje. Para mim não é uma apologia. Gente, por favor, eu não estou fazendo uma apologia à não fé. Eu estou simplesmente falando algo real. Que às vezes pode acontecer com qualquer um de nós. Mas por causa de uma visão, de repente, tão triunfalista que a gente tenha, que não dá espaço à falha, que não dá espaço, por exemplo, à decepção, ou frustração, ou dificuldade, ou sofrimento, a gente fica balançado na fé. Ele não foi curado. E aí ele compôs aquela música que alguns conhecem, né? Eu não sei a letra, só conheço o refrão. E eu não vou cantar porque é muito alto. Vou parecer a Mariah Carey. Mas ele fala assim, esqueci. Não, eu não perdi minha fé, né? Não deixei minha fé, eu sei. Seja o que acontecer, eu estou em suas mãos. Mas quando, ao ouvir essa canção, me ministrou demais. E eu escrevi para ele. Na semana que aconteceu um negócio comigo, eu escrevi para ele, Simão, essa canção me confortou pra caramba, porque eu lembrei do seu testemunho. O que eu queria dizer? Que Deus continua sendo Deus, curando não. Lembra quando o Daniel Alencar veio aqui? Muita gente estava aqui. Filha dele, paralisia cerebral. E aí, a filha não foi curada. Quantos gostariam de ver um milagre? Claro que a gente gostaria de ver um milagre. Mas sabe,
a filha dele se tornou um instrumento, não foi? Quantos aqui foram... Quem estava aqui foi tremendamente ministrado, né? Cara, foi muito ministrado pelo testemunho da filha dele e como ele lidou com, né, todo o sofrimento da filha. E sabe, nós vamos nos identificar mais com o sofrimento do que com a vitória, sabia? É ou não é? Lembra quando Gary, o apelido dele são ossos de vidro? Durante a vida dele, 100 ossos quebrados. Você não acha quantas vezes na vida dele ele pediu para Deus curá-lo? E se Deus curasse, que testemunho lindo ia ser para o mundo inteiro, não é? Ia ser maravilhoso. Ia glorificar Deus. Mas quando ele veio aqui, ele baixinho aqui, e falando, cara, eu quebrei mais de 100 ossos na minha vida. 100. Cara, eu vi como tanta gente saiu encorajada, edificada e fortalecida na fé. E se você pensar hoje no mundo, sofrimento é o que mais existe no mundo. E enquanto a gente fechar os olhos e falar que isso não faz parte do reino, não faz parte do reino que a gente vindouro, mas faz parte da nossa vida cristã. Aqui, sim. Jesus garantiu que isso ia acontecer. No mundo sofreis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Isso não é triunfalismo. É saber que Ele está conosco em todos os nossos sofrimentos. Ele caminha conosco. Porque a gente vê a ideia e sabe qual que é a ideia que a gente tem. E isso talvez revele o nosso coração. Ganhou um carro zero. Glória a Deus. Fui promovido no emprego. Glória a Deus. Porque nós somos cabeça, não cauda. Mas a gente glorifica a Deus no sofrimento? Não, porque isso é glorificar o diabo. Cara, se Paulo, que é Paulo, falou que eu participo dos sofrimentos, que eu quero completar o sofrimento, se ele falou isso, ele é o cara mais endemoniado do mundo, segundo os padrões de alguns lugares. Deus é Deus, fazendo ou não fazendo. Vou encerrar com o meu testemunho. Eu falei isso nessa manhã, senti de ministrar nessa noite, porque algumas semanas atrás eu não vim aqui, né? Eu não estava muito bem, né? E é bem parecido com o que o Simão ministrou, mas há 2 anos, em 2014, não sei quantos lembram, tinha acontecido exatamente o que aconteceu comigo agora, mas um pouco pior, que eu fiquei no leito, né? E foi a primeira vez que eu tinha pensado seriamente na morte. Inclusive, eu estava lá fora no exterior, eu mandava mensagem para os pastores perguntando se eu deveria voltar logo, porque eu estava sentindo um perigo de vida bem sério naquele tempo. E, sabe, eu lembro que quando fiquei daquele jeito, eu estava no leito, na cama, pensando na vida e tal, e não sabendo o que pensar. De manhã eu compartilhei que veio 4 pensamentos. O primeiro pensamento foi muito simples: Deus, se a minha vida vai acabar aqui,
me dá uma oportunidade. Não são 4 pensamentos, mas 4 tipos de consequências. Eu falo, Deus, me deixa voltar para o Brasil. E deixa viver alguns dias para abraçar meus filhos. E falar o quanto eu amo eles. E falar para eles. E orar pelo destino, para que eles nunca deixem Jesus. Segundo, que eu possa abraçar meus familiares. E falar o quanto eu amo eles. Terceiro, que eu possa abraçar todos os meus amigos e irmãos da igreja. Para que eu não deixe de falar a ninguém o quanto eu amo eles. E pedir perdão por aquilo que eu tenho que te pedir perdão. E quarto, para aqueles que tiverem e não conhecerem Jesus, alguma oportunidade de falar de Deus. E quando você percebe aquilo que você acabou de falar, você pensa o seguinte: nada tinha a ver com coisas. Nada tinha a ver com material. Nada tinha a ver, Deus, você tem que me dar isso. Tudo tinha a ver com vidas. Porque vidas são importantes. E aí, no final, eu fiz uma oração, chorando, estava assim. Mas uma coisa que veio no meu pensamento eu tenho medo de morrer? E quando eu olhei, eu não tinha medo de morrer. Não que eu queria morrer. Mas eu falei, se a morte é para vir agora, que venha. Porque talvez alguns diante disso falem, não, agora não, por favor, tipo isso. Mas eu falei, poxa, se é assim que o Senhor vai me levar, que leve. Mas eu pedi, Deus, se o Senhor me conceder mais alguns anos de vida, eu quero viver e gastar minha energia por aquilo que vale a pena viver. Ok, aconteceu. E no final de 2014, não sei quantos aqui estavam nesse culto, que eu falei para todo mundo algo que meu médico falou, você está curado. E eu fui curado de uma doença muito difícil de ser curado, que é a diabetes. E eu fui curado. E eu lembro, aqui mesmo, à noite, todo mundo vibrou, aleluia, aleluia. Por quê? É um momento vibrante do poder de Deus. Quem não gosta de sentir o poder de Deus? Quem não gosta de ser ministrado? Quem não gosta de experimentar? Quem não gosta de testemunhar do poder de Deus na sua vida, não é? Amém? Aí há 4 semanas, veio anunciar-vos que voltou. Por isso que eu perdi 10 quilos de novo, de uma vez só. E aí, eu fiquei muito pensativo de novo. Mas aí a pergunta foi diferente. Eu não fiquei pensando, cara, acho que abusei de novo, né, cara? Mais do que isso. De novo eu pensei, será que eu tenho medo da morte? Falei, não. Mas uma coisa eu pensei. E essa é a pergunta que eu queria lançar nessa noite para o coração de cada um. Deus, será que, porque a doença voltou, a minha opinião sobre o Senhor mudou? Será que o Senhor é menos Deus para mim por causa disso? Para mim o Senhor é menos poderoso? O Senhor é menos amor? E eu vou falar sinceramente o que eu falei, o que eu pensei. Deixa eu falar de coração. Eu sempre falo, Ele não mudou nada para mim. Ele é Deus. Com isso ou sem isso, não muda a minha opinião sobre Ele. O que acontece é que se nosso evangelho está baseado naquilo que Ele tem que fazer por nós, esse fundamento é areia. É furado isso. Para mim, o fundamento é naquilo que Ele já fez por mim. Ele morreu por mim. Ele
está à direita de Deus Pai. Ele intercede por mim. E eu quero participar nos sofrimentos dele. Até ele voltar. Para quê? Para ver também Cristo formado em mim, mas também ver Cristo formado naqueles que estão em minha volta. Apesar das minhas falhas. Gente, Deus é glorificado no sofrimento, como é glorificado na vitória. Em tudo somos mais que vencedores. Quando você tem uma grande vitória, uma grande cura na sua vida. Quando você tem um grande avanço na sua vida. Quando as coisas prosperam na sua vida, sim, Deus é glorificado. Mas também quando você passa por sofrimento. Quando você consegue suportar a dor. Quando você persevera. Quando você é perseguido. Deus ainda assim deve e vai ser e tem que ser glorificado. Porque Ele não deixa de ser Deus. Mesmo aí. E a minha pergunta é, nessa noite, porque isso saiu também de uma conversa que eu tive com um jovem. Se Deus não te concedesse aquilo que você deseja, você ainda continua, ou como seria Deus para você? Cara, e a resposta dele me tocou. A resposta dele foi assim: mesmo que Deus não me dê, para mim o que mais importa é que se aquilo se isso, que por mais que eu queira ter isso, tirar o foco do meu amor por Deus, eu não quero. Falei, uau, acho que você está indo bem no evangelho que você crê. Por fim, sabe, o amor de Deus nunca mudou sobre nós. E sabe o que nós estamos aprendendo? É amar a Deus, independente também. É nessa resposta. Porque da mesma forma que a gente lê aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. A gente sabe que essas coisas não nos separarão do amor de Cristo. Mas a pergunta talvez seria para nós agora. Será que a tribulação, será que a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada, podem nos separar do amor de Cristo? Eles mudam o amor que eu tenho por Jesus? Deus deixa de ser Deus quando somos perseguidos? Ou eu deixo de amar a Deus quando eu tenho tribulação? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Ele te ama, cara. Te ama muito. 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 Sabendo que Ele vai trabalhar para o bem daqueles que o amam. Saiba que Ele vai estar a favor de você. Saiba que Ele vai dar todas as coisas e te capacitar a chegar ao fim da tua jornada. Saiba que Ele vai te tornar em tudo vencedor. Seja na vitória, seja na tribulação. Vamos provar nossas faces nesse momento. Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela forma como o Senhor ama os teus filhos. O Senhor não poupou o seu próprio filho por pecadores como nós. E mesmo quando nós éramos teus inimigos, o Senhor deu o seu próprio filho. E nós, Senhor Deus, nós reconhecemos nessa noite,
essa maravilhosa graça, Senhor. Maravilhoso amor derramado na cruz por todos nós. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Pai querido, muitas vezes a gente pode cantar mais de Ti, mais amor, e muitas vezes, às vezes a gente quer mais amor, mas a gente não entende que todo o amor que Ele podia derramar, Ele já tinha derramado. Ele já derramou por nós. Já derramou por nós na cruz do Calvário. Quando olhamos na cruz, sabemos a que ponto Ele foi por nós. Tamanho amor derramado. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que estão tomadas por condenação, por culpa. Talvez culpa do pecado. E se você não conhece a Jesus, lembra disso. Talvez se você pensasse que teria que ser perfeito para vir para Ele, aquele que era perfeito já se derramou por você. Ele já se derramou. E aqueles que estão em Cristo, a palavra de Deus diz, já não há mais nenhuma condenação. Nenhuma. Por isso que a gente pode ir diante dos santos dos santos. Quando nós pecamos, quando a gente sente, quando você que tem vivido de repente uma vida desregrada, então uma vida que você sente longe de Deus, lembra do seguinte: se você acha que só se a palavra de Deus fala que nada podia separar, nada pode separar do amor de Deus, e a única coisa que nos separava era o pecado, Ele já resolveu. E a única coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o que Ele fez, nos arrependermos. E mesmo aquele que já conhece a Jesus, entender o tremendo amor que Ele tem por você. E mais uma vez ir diante do Pai, com a promessa da palavra de Deus que diz para confessarmos e confessarmos nossos pecados a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há condenação. Você pode vir com confiança que existe um Pai que te ama. Recebe o amor de Deus. Recebe simplesmente o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor dele. Nada pode. Talvez aqueles que se orgulham, eu faço tanta coisa para Deus, e por isso Deus deve me amar mais. Cara, não seja enganado, Deus te ama de qualquer jeito. Não há nada que você faça mais que faça Deus te amar mais. Ou talvez alguns falam, poxa, eu faço tanta pouca coisa para Deus, falta tanto no meu coração para Deus, e por isso Deus deve me amar menos. Cara, você está enganado. O amor de Deus, não existe um amor menos de Deus. Existe simplesmente o amor dele. Obrigado, Deus, por nos amar tanto assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por derramar, ó Pai, teu amor sobre todos nós, por uma graça maravilhosa, por liberar o teu perdão diariamente a nós, por a tua misericórdia que se renova cada dia, Pai. Obrigado, Deus, que apesar de infiéis, muitas vezes nós, ó Pai, não sermos, ó Pai, tão fiéis, o Senhor sempre se permaneceu fiel. E a maneira como o Senhor quer nos transformar, o Senhor já deu o Espírito Santo que vai nos transformar. Mas o amor dele, de glória em glória, ele vai continuar nos transformando. E ele quer te transformar, ele vai te transformar. Ele vai continuar a fazer isso em sua vida, para que você complete, para que Cristo seja formado em vós. Meu Pai, nós respondemos ao teu amor nessa noite. Pai, nos perdoa. Muitas vezes nós queremos mais do que o Senhor já nos deu.
mais do que a vida eterna. Mas o Senhor já nos deu tudo. O Senhor nos deu a si mesmo. E nós temos a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus continua sendo Deus. Responde isso daí. Deus continua sendo Deus. E Deus continuará sendo Deus, mesmo que tribulações venham, mesmo que dificuldades venham, mesmo que o milagre não aconteça, Deus continuará sendo Deus. Ainda que a figueira não floresça, a nossa confiança vai estar nele. Ainda que a vide não dê seu fruto, eu confiarei no Senhor. Será que essa vai ser uma verdade em nossa vida? Deus é Deus quando cura, mas será que Deus é Deus quando nada acontece? Nos ajude em nossa fé, Pai. Nos ajude em nossa fé e na nossa confiança mais uma vez nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Montanhas ou vales não são grandes o bastante para nos separar do teu amor, doenças, segredos não são fortes o bastante para nos separar do teu amor. Montanhas ou vales não são grandes o bastante para nos separar. A gente pudesse levantar dos nossos lugares e confessar essa verdade em forma de canção ao Senhor. Do